Ô doutor, o dono da Choquei pode ser preso? Vitor, o caso está sendo apurado pela polícia, mas pode haver sim a incidência e o cometimento de um crime na internet. Bom, doutor, é um grande prazer ter o senhor aqui com a gente, doutor Luiz Augusto Durso. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar do vídeo, tá certo? A gente vai estar então falando sobre o caso Choquei, né? A tragédia que infelizmente acabou resultando no fim da vida da Jéssica Vitória. Doutor, pra gente poder começar, eu queria te fazer uma pergunta que muitos inscritos aqui mandaram pra gente. O que a Choquei realizou, enfim, o fato deles terem divulgado notícias ali, que de certa forma eram, se fossem verdades, ainda eram situações de contexto da vida privada, e a gente, sabendo que não é verdade, eles divulgaram então situações falsas, fake news. Isso enseja alguma responsabilidade jurídica? É crime? É questão de processo civil? O que é isso daí, doutor? Vitor, muito obrigado pelo convite. É importante tratarmos sobre temas relevantes para a sociedade e até para a gente repensar a responsabilidade das plataformas, desses perfis de fofoca que atingem milhões de seguidores. Eles receberam uma print falsa, uma print montada por alguém, mas eles deram uma visibilidade enorme, publicaram para mais de 20 milhões de seguidores, e mesmo depois que a menina Jéssica e o Whindersson Nunes negaram o envolvimento, mantiveram a publicação. Por causa disso, podemos vislumbrar algumas responsabilidades. A primeira delas é a responsabilidade de crime contra a honra. A divulgação dessa notícia criou uma campanha de linchamento virtual, uma campanha difamatória. Vale dizer, a Choquei e seus proprietários, né, os seus titulares, poderiam responder pelo crime de difamação se os pais da Jéssica agora promoverem ação penal, porque como a Jéssica morreu e em vida ela foi vítima desse crime, os pais agora poderiam representá-la nessa medida judicial. Então é um crime contra a honra, a pena pode ser triplicada porque foi cometida nas redes sociais, podendo chegar à detenção de 3 anos pela difamação. Com esse desgaste à honra, também tem repercussão civil. Vale dizer, os pais poderiam movimentar também uma ação indenizatória, uma ação de indenização, cobrando uma multa pelo dano moral à Jéssica e pelo dano moral reflexo a toda a sua família. Vale dizer, a Choquei poderia ser responsabilizada porque inflamou essa história, porque praticamente estimulou. Inclusive, um dos donos do Choquei, depois que a Jéssica se manifestou nas redes sociais, fez um comentário de deboche, dizendo que ali não era prova do Enem, reforçando a possibilidade do crime de difamação. Uma outra situação que deve ser estudada, aí, principalmente nas investigações, é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Está previsto no artigo 122 do Código Penal e a pena pode chegar até 6 anos de reclusão. Mas para esse crime ser consumado, aqueles que foram atacar a Jéssica, que estimularam ali seu linchamento, deveriam ter a intenção de instigá-la a cometer o suicídio. Vale dizer, ela, ao falar sobre isso, ao dizer que estava desesperada, pensando em um ato de absoluto desespero, a pessoa instigar esse resultado. Eu não tenho ciência de que isso tenha acontecido e nem que era de fato a intenção dos usuários e desses portais de fofoca. Por isso, o artigo 122, induzimento ao suicídio, seria mais difícil ser aplicado a esse caso. Nós também precisamos lembrar que as plataformas, né, esses perfis com milhares de seguidores, têm uma grande responsabilidade de influência e, por isso, a sua responsabilidade é observada quando ela atinge milhões de usuários. Por isso que o jornalista segue uma ética profissional. E esses perfis, por fazer um conteúdo como se fosse de caráter jornalístico, também deveria observar essas responsabilidades. Vale dizer, não adianta falar que a print era falsa e ali eles simplesmente postaram. Eles têm sim um objetivo de produzir conteúdo numa ideia de ser parcialmente jornalístico ou similar a um jornalismo. E por isso as responsabilidades observadas também são parecidas. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela resposta. Eu só queria reforçar, né, o doutor deixou bem claro, mas só reforçando então para o público, as consequências para os responsáveis ali da página Choquei e outras tantas páginas também que tiveram aí um desempenho nessa tragédia, eles podem chegar a ter consequências então na esfera criminal.
As consequências poderão ser na esfera civil, com pagamento de indenização, se a família desejar ingressar com essa medida e o juiz entender pela responsabilidade desse perfil, e também se a família ingressar com uma queixa-crime pelo crime de difamação, poderia ter repercussão no âmbito criminal, podendo fazer com que esses donos do Choquei respondessem por crime e, eventualmente, podem até ser condenados nas penas do Código Penal. Perfeito, doutor. E assim, a gente tocou num ponto que também é uma grande questão, uma grande curiosidade do público. Algumas pessoas ali, aparentemente do ciclo de convívio social da Jéssica, teriam enviado essas prints falsas, né? Ela deixa claro isso nos textos dela também, se justificando, dizendo que as pessoas estão ali pegando no pé dela, estão fazendo brincadeira de mau gosto, etc e tal. Para essas pessoas que enviaram essas prints falsas, não apenas para Choquei, mas essas pessoas, elas têm alguma responsabilidade jurídica também? Como que funciona? São vários os agentes envolvidos, Vitor. Não é só o perfil de fofoca que divulgou para milhões de seguidores. Também estão envolvidos aqueles que foram no perfil da Jéssica e a ofenderam depois da publicação da notícia. Estão envolvidos aqueles que criaram o conteúdo falso, aquelas prints falsas. Todos esses devem ser objeto de investigação para definirmos o seu grau de responsabilidade. É claro que fala-se muito do Choquei, porque eles têm 20 milhões de seguidores. Eles criaram uma campanha muito grande com relação a esse caso que gerou um linchamento virtual. Mas se for identificado aquelas figuras envolvidas na criação dessas prints falsas com a intenção, o intuito, claro, de prejudicar a honra da Jéssica, e também aqueles que foram no perfil das redes sociais da Jéssica, que inclusive foi criado depois dessa polêmica, ela nem rede social tinha, esses podem também ter observado a sua responsabilidade, inclusive criminal. Então, são vários agentes envolvidos, já tem um inquérito policial tramitando para apurar tudo isso, e ao final, com um relatório desse delegado, poderemos observar as responsabilidades e caberá à família da Jéssica decidir quem ela irá processar e qual esfera ela decidirá promover, seja na civil, seja na criminal, seja em ambas as esferas, os processos podem tramitar. Muito obrigado, doutor, pela resposta, né? Uma outra dúvida que ficou bem nítida para o nosso público foi o seguinte: eu não sei se o senhor acompanhou nos últimos dias a advogada que apareceu inicialmente ali defendendo, né, dizendo que ia defender a causa da Choquei, se pronunciou publicamente dizendo que não estaria mais fazendo a defesa. Deixou até claro que por conta da situação ter chegado onde chegou, de suicídio, ela não estaria ali fazendo mais a defesa. Isso gerou uma reação dúbia no público, muitas pessoas falaram que aplaudiram a reação da advogada, outras ficaram ali insatisfeitas, disseram que o advogado ele tem que fazer o trabalho dele independente de quem for o cliente. O público leigo acaba trazendo várias questões ali. Como que o senhor enxerga essa situação da advogada? Vitor, eu enxergo da forma que o nosso código de ética estipula, que é que o advogado, ele defende direitos de pessoas e não pessoas, então a gente tem que sempre observar que todo mundo tem direito à defesa, mas também que a população espera que os proprietários, titulares da Choquei, expliquem qual foi a forma de checagem, como se deu o envio dessas print screens que eles receberam, por que publicaram, por que permaneceu tanto tempo no ar aquela notícia sem um questionamento da própria Jéssica e do Whindersson, por que um dos donos da Choquei foi lá e fez aquele comentário tirando sarro da Jéssica, falando de prova de Enem. Tudo isso será apurado e claro que diante dessas explicações, a Choquei poderá ter um advogado ou uma advogada auxiliando os trabalhos. Mas também o advogado não é obrigado a defender uma causa que não quer. Ele não tem essa obrigação. Na verdade, o advogado, o colega, ele escolhe qual causa quer atuar, qual causa quer patrocinar. É uma opção exclusiva do advogado, que quando é de comum acordo com o cliente, funciona. Quando há qualquer tipo de situação que o advogado não se sinta à vontade, ele pode sair e ser substituído. Foi o que aconteceu nesse caso, a advogada se manifestou dizendo que não estava mais apta, não gostaria mais de atuar nesse caso e fez uma opção. Claro que por ser um caso muito cruel, a menina acabou tirando a própria vida, o que é muito triste e não deve acontecer em caso nenhum na internet.
A advogada, então, escolheu se manifestar e dizer que estava saindo por isso, e muita gente a aplaudiu, muita gente achou que não era uma atitude ideal, mas pouco importa, no caso da advogada, a opinião do público. Ela, como profissional, pode escolher ficar ou não no caso, e outra pessoa poderá fazer a defesa. Achou que pode ter observado a sua defesa, mas tem muito a explicar sobre o que aconteceu. Perfeito, doutor. Muito obrigado mais uma vez. A nossa última pergunta, então, é como evitar que situações desse tipo se repitam no futuro, né? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa novamente? Vitor, nós temos algumas reflexões com relação a esse caso. Primeira coisa, a responsabilidade desses perfis de fofoca de bastidor, que não são portais de jornalismo profissional, que atingem milhões de seguidores e muitas vezes não observam sua responsabilidade e nem o seu poder. Depois desse caso da Jéssica, esperamos que tenham mais bom senso, mais ética, mais cuidado ao publicar notícias que podem interferir e prejudicar a vida de terceiros. E nesse caso da Jéssica, nem famosa ela era. Vale dizer, ter mais cuidado com aqueles que não são expostos. Segunda coisa, são os próprios usuários da internet. A internet muitas vezes é tóxica, o discurso de ódio está presente. Evitar atacar as pessoas, principalmente com base numa notícia que não foi checada. As pessoas tiram ali as suas conclusões e vão a um perfil atacar pessoas sem pensar nas consequências. Lembrando que esse usuário pode ser responsabilizado e ele pode provocar o suicídio de alguém. Então vale a pena a gente pensar antes de atacar gratuitamente pessoas na internet. Terceiro agente envolvido seriam as redes sociais, que não se envolvem em nada disso, dão publicidade, dão palco, são envolvidos, sem dúvida nenhuma, mas não têm responsabilidade por causa do Marco Civil da Internet. No artigo 19, prevê responsabilidade das plataformas por conteúdo publicados por terceiros, só se a plataforma descumprir decisão judicial de remoção. Como não havia decisão judicial, não há responsabilidade da plataforma, mas ela tem sim canais de denúncia que devem ser melhor analisados, que pode haver suspensão de conteúdo que de alguma forma é falso, é fake news, para que tenhamos prejuízos menores no futuro. Então as plataformas também precisam repensar aí a sua atuação. No fundo, todo esse caso serve como uma grande lição para que tenhamos uma internet mais saudável daqui para frente e para que as pessoas tenham mais cautela com as suas ações, lembrando que são responsabilizadas, lembrando que a Constituição Federal prevê a liberdade de expressão, mas isso não é garantia constitucional absoluta, nenhum direito é absoluto, o direito vai até onde o direito de terceiro se inicia. Então, você pode falar o que quiser, mas pense antes de extrapolar essa liberdade para ofender, para atacar, para aderir a uma campanha de cancelamento e de linchamento. A lição que fica é que a vida pelos likes, a vida pelo compartilhamento, a vida pelos views e pela monetização pode ser muito prejudicial se não for realizada com muita responsabilidade. A internet deu voz para todo mundo. A internet deu possibilidade desses perfis de fofoca crescerem muito, mas, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade na mão de cada um ao acessar uma rede social hoje deve ser dobrada, porque interfere na vida de pessoas, de adolescentes, de mulheres, de homens, seja do que for, de pessoas que estão por aí, que podem chegar no momento de uma absoluta tristeza e tirar a própria vida. Então a lição que fica é muito séria e deve ser levada em consideração. Maravilha, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. De fato, a gente espera que a Jéssica esteja no colo do Pai, né, de Deus Pai sendo amparada, que a família também seja amparada e que a justiça seja feita. O que há de ser feito, a família tem que entrar na justiça, tem que ser reparado, tá certo? As pessoas responsáveis precisam ser juridicamente responsabilizadas. Lembrando ao nosso público que você pode acompanhar o Dr. Durso, todas as publicações dele, que é especialista em direito digital, nas redes sociais dele que estão aparecendo aqui, estão aparecendo também na descrição desse vídeo, tá certo? E podem seguir ele também lá pelo perfil dele no Instagram, ok? Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, é uma grande honra tê-lo como nosso convidado aqui nesse quadro, ok? O senhor quer dar alguma consideração final para o nosso público? Fica à vontade, o espaço é seu. Vitor, eu só posso agradecer o convite, é uma alegria estar aqui em seu canal que eu sou seguidor, que eu sou alguém que acompanha há muito tempo seu trabalho, admiro inclusive, e falar hoje sobre um caso desse aqui para o seu público é uma grande honra e também
uma grande missão, uma grande responsabilidade. Muito obrigado pelo seu convite e eu fico à disposição lá no meu Instagram, Luiz Augusto Durso, que lá eu faço as minhas considerações, os meus posts, principalmente sobre a Arecatu, que é direito digital, e os crimes cibernéticos. Nesse caso, pode aí haver sim a incidência de um crime cibernético, uma vez que esse cancelamento todo, essas publicações, o fake, o WhatsApp, se deu tudo na internet, então trata-se sim da minha área de crimes cibernéticos, e a gente precisa combater e investigar melhor os crimes cometidos na internet, que hoje são um problema grave para toda a sociedade. Mas muito obrigado, desejo a todos também um feliz ano novo e sucesso para você, e que a Jéssica esteja hoje perto de Deus para deixar aqui uma lição para todos nós de sermos mais afáveis, da gente ter mais amor e menos ódio nas redes sociais. Exatamente, a gente espera que a Jéssica esteja próxima de Deus Pai, que a família dela seja amparada. Espero que você também que está vendo esse vídeo tenha um ótimo fim de ano, abençoado e iluminado por Deus. Você que assistiu o vídeo até aqui também não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Tá certo? Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima.